eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E a gente está aqui hoje para poder falar sobre um dos principais medos do vestibulando. Ele, o desenvolvimento. Como desenvolver redação, como argumentar, enfim. Hoje a gente vai falar tudo que você precisa saber para que o desenvolvimento do seu texto não seja simplesmente uma encheção de linguiça, e sim uma estruturação clara, coesa, que seja digna de um 200 na competência 3 e de um 1000 na redação como um todo. E antes de ir pro conteúdo, já aproveita e segue o canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo útil aí para os seus estudos de redação e de linguagem. Exatamente. Bora lá então para a gente poder falar sobre esse texto daqui que vai aparecer agorinha para vocês na tela. Esse texto, gente, foi um texto escrito sobre o tema de alienação parental e o desafio da preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Para quem não sabe, alienação parental é um termo que diz respeito ao fato de que um dos pais acaba afastando o filho do outro genitor, né? Acaba falando mal desse outro genitor. Então é um termo mais específico, né? Mas um termo extremamente interessante para cair no Enem. E aí a gente já começa analisando esse texto como um todo. Não precisa se preocupar de ler esse texto aqui agora comigo não, porque a gente vai analisar parágrafo por parágrafo dele. Mas eu quero que vocês percebam como que esse desenvolvimento ele tá bem feito, ele tá bem estruturado. Nessa imagem que aparece na tela para vocês, a gente consegue perceber, então, o parágrafo do desenvolvimento 1 e o parágrafo do desenvolvimento 2. A gente retirou a introdução e a conclusão exatamente para poder focar no desenvolvimento. Logo de início, a gente consegue perceber que há, gente, um planejamento textual muito bem construído. O corretor do Enem adora quando ele percebe isso aqui, né, Belão? Ele olha assim e fala, caraca, olha só, iniciou o desenvolvimento 1 com nesse sentido, iniciou o desenvolvimento 2 com consequentemente, então significa que muito provavelmente esse aluno se organizou, né, num projeto de texto para fazer esse texto por causa no D1, consequência no D2. Também é interessante a gente avaliar logo de cara ali que esse aluno ele se mobiliza, né? Ele mobiliza os conhecimentos para trazer duas ideias principais. No desenvolvimento 1, a ideia que ele traz é a falta da denúncia, né, da alienação parental, ou seja, as pessoas não denunciam esse ocorrido. E no desenvolvimento 2, ele se organiza para trazer uma consequência dessa falta de denúncia, que é um desdobramento da violação dos direitos da infância e da juventude. Então é interessante que a gente repare que existem pormenores, né, nessa linha argumentativa que fazem com que esse corretor ria de orelha a orelha, percebendo que houve um respeito ao projeto de texto, que é o passo 1 para a gente ter um bom desenvolvimento. Vamos analisar agora o desenvolvimento 1 bem detalhado. Nós temos aqui um desenvolvimento que começa com um tópico frasal. O que é isso? É uma apresentação do assunto principal daquele parágrafo. Isso já vem de cara ali no início, né? Já apresentando, ó, corretor, neste parágrafo vou falar de tal coisa. Vamos lá, nesse sentido, é preciso destacar que a falta de denúncia é uma das causas da alienação parental no Brasil. Como a Bela falou, esse é um parágrafo de causa e fica muito claro pra gente quando a gente lê esse tópico frasal. Depois a gente tem, tal situação ocorre porque há um receio instaurado em grande parte da sociedade de delatar situações de manipulação familiar, devido ao medo de interferir em problemas de outros indivíduos. Perceba que aqui nós temos a causa da falta de denúncia. Uai, por que está tendo falta de denúncia? Porque há um receio das pessoas em interferir em situações familiares, em brigas, né? Que é o famoso em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E é interessante que até aluno aqui usa desse ditado em sequência, né, Belão, para poder comprovar essa ideia. Exatamente, a gente vai ver aqui que nós temos o que pode ser exemplificado pelo ditado popular em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porém, como foi evidenciado pelo documentário A Morte Inventada, longa-metragem com depoimentos de pais, filhos e profissionais envolvidos com o tema da alienação, se existissem mais denúncias sobre os casos de controle familiar, o problema poderia ser resolvido. Primeiro, então, a pessoa explicou o porquê de haver essa causa, então o porquê de haver a falta de denúncia, que é a questão de não querer se meter em situações familiares, e logo depois nós temos a comprovação de que, de fato, as pessoas não querem se envolver com essa temática, com o ditado, e também a comprovação de que faltam denúncias, com o documentário. Essa explicação de o porquê há essa causa, a gente chama aqui de problematização. E essa comprovação de demonstração, né, de que há realmente este problema da falta de denúncia, do receio de interferir em situações familiares, nós vamos chamar aqui de embasamento. Esses dois tópicos são muito importantes para você garantir os 200 pontos na competência 3. E para finalizar, nós temos a conclusão que vai amarrar todas as ideias. Logo, é primordial que a interferência externa ocorra
por meio da delação, denúncia, para que a manipulação seja solucionada. Manipulação à alienação. Então a pessoa está retomando o fato de que, é muito importante haver denúncia para acabar com a alienação parental. E é interessante a gente falar que muitas vezes a dificuldade do desenvolvimento está exatamente nesses dois pontos que a Belon acabou de comentar. Ou problematização, ou o texto não tem uma problematização, ou seja, não tem uma explicação mais aprofundada do problema do tópico frasal, ou então essa falta de embasamento, falta de informação que comprove. Vamos ver um outro exemplo no desenvolvimento 2 dessa mesma aluna? Dando sequência aqui, então, no mesmo tema, a gente tem, consequentemente, como eu havia comentado com vocês, um texto de causa e consequência. Então, quais são as consequências dessa alienação parental? A alienação parental tem como grave desdobramento a violação dos direitos da infância e da juventude. Coloquei, então, meu tópico frasal, a minha ideia central, que é falar sobre essa dificuldade de se garantir os direitos da infância e da juventude. De acordo com o artigo 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é dever da família garantir a proteção dos direitos desse grupo etário com o objetivo de promover pleno desenvolvimento físico, mental e social dos indivíduos do grupo. Sob tal prisma, em um ambiente com transtornos familiares, como manipulação, o infante e o jovem têm esse princípio ferido e têm sua formação afetada, já que podem desenvolver transtornos emocionais e psiquiátricos. Olhem que interessante, aqui nesse caso a gente tem um repertório, que é o artigo 3º, que está ali mais para poder compor essa linha argumentativa, mas o que de fato vai explicar como a alienação parental se desdobra na violação dos direitos da infância e da juventude é o que está em rosa, que é a ideia, então, de que esse ambiente vai fazer com que haja um princípio ferido e a formação afetada. Em sequência, há uma comprovação disso, ou seja, como que eu consigo comprovar que, de fato, essa formação é afetada? Nesse caso aqui, a gente vai trazer o exemplo do TikTok, A gente não, a aluna, estou roubando o texto da aluna aqui. Como a ansiedade. A ansiedade, então, exemplifica esse transtorno psiquiátrico que pode acontecer na vida desse indivíduo e, em sequência, o TikTok é apresentado. A realidade pode ser comprovada pela crescente utilização em correntes virais das redes sociais, como o TikTok, dos termos daddy issues e mommy issues, que retratam os problemas emocionais causados pela alienação parental. Então, mostra-se ali como que a alienação vai levar a uma deficiência, um déficit na formação psiquiátrica desse indivíduo. E por último, a conclusão, que vai amarrar essas ideias. Dessa forma, a questão da alienação parental desdobra-se em sérias problemáticas relacionadas aos direitos da criança e do adolescente, uma vez que tal situação gera efeitos psicológicos que representam uma afronta ao que se encontra previsto no ECA. Então, há aí uma formatação textual em que se conclui muito bem essa ideia. Gente, desenvolvimento perfeito, O que você daria aqui, Belão? 200? 200 com toda certeza. Nós temos tópico frasal, então a apresentação do assunto central do parágrafo, a problematização, que é o porquê do tópico frasal, o embasamento, que é a comprovação de que essas ideias que você está abordando faz sentido, realmente existem na realidade brasileira, e a conclusão, para amarrar, para fechar, retomando aí os principais pontos do parágrafo. Exatamente. E aí, gente, fazer um desenvolvimento dessa forma, com uma clareza do que é uma linha argumentativa de fato, fica muito mais fácil, Às vezes a gente acaba se perdendo muito nessa competência 3, perdendo muito nesse desenvolvimento, por não saber o que fazer de fato. E aqui tem um exemplo claro e clássico de como fazer isso da maneira mais segura possível, sem ter que ficar, Belão, pensando em repertórios mirabolantes. Aqui, reparem que a gente tem exemplos que são bem simples, bem cotidianos, que podem ser utilizados com toda certeza e ainda funcionam de bons repertórios. Gostou desse vídeo? Tem interesse em saber mais sobre argumentação? A gente pode até trazer um texto por adição de problemas, contraposição, aqui é causa e consequência, Mas vai que você faz aí, eu faço adição de causas, a gente pode trazer também. Comenta aqui embaixo se é de seu interesse e já curte o nosso canal para acompanhar a gente, tá bom? Beijos e até mais! Tchau, tchau!